Você no mercado de trabalho. Vem pro Easy. Sete horas 36 minutos em Campos. Bom dia para você ouvindo a Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Para você que está chegando também agora, seja bem-vinda. Estamos com o nosso streaming de vídeo pela nossa página oficial, folhafm98.com.br, pelo Face e YouTube. Também você pode acompanhar essa live agora. Daqui a pouco editado em podcast, né, também, e logo mais às 17 horas, na Plena TV, a reprise deste programa, também hoje no portal folha1.com.br, toda a matéria sobre esse Folha no Ar primeira edição, que recebe hoje o convidado Marco Alexandre Gonçalves. Ele é estudante de Direito da UF Niterói, e na pauta já pré-determinada aqui, mas com a sua participação também aí pelo grupo de WhatsApp, pelo Face, tem o grupo, né, do Folha no Ar primeira edição, enviando as suas perguntas, o seu posicionamento também, o seu pensamento, né, também. E está aqui, ó, primeira pauta: o pensamento liberal em curso de ciências humanas na Universidade Pública do Brasil, a pandemia da Covid-19 em Niterói, onde o Marco Alexandre estuda e reside também, né, e em Campos. E ainda uma análise sobre os governos do Jair Bolsonaro, sem partido, do Wilson Witzel, do PSC, e de Rafael Diniz, do Cidadania. Ô Marco, eu trago o seu bom dia e na sequência a gente começa a conversar com você, eu aqui na rádio, o Aloysio Abreu Barbosa aí no sistema de videoconferência também. Bom dia, Marco, seja bem-vindo aí ao Alvinegro. Bom dia, Aloysio, bom dia, ouvinte. É um prazer muito grande estar aqui no programa. Todo mundo aqui em casa é muito fã da Folha, inclusive do programa que ora participo, e é uma honra muito grande estar aqui participando. Espero que seja uma conversa muito boa para todos. Aloysio, só para esclarecer, ele é alvinegro em Campos. E no Rio. Por favor, rubro-negro. No Rio. Aloysio. Eu como sou rosa-negro, sou Rio Branco, eu fico fora dessa briga aí de africano aguentar. Mas eu sou de fato sou flamenguista, né? Ele também, Marco é flamenguista também. Qual jogo que a gente viu junto, Marco, ali em Botafogo? Foi na Libertadores, né? Eu tô tentando lembrar qual. Não sei se foi contra o Inter, acho que não, foi mais pra frente. Não, foi contra o time estrangeiro, foi no país de fora, um outro país. Eu não lembro do meu time, mas foi um jogo da Libertadores, que a gente assistiu lá em Botafogo. Eu lembro da queda que eu tomei ali. Deu uma sorte, né, voluntários, que não estava passando nenhum carro, né? Aquilo foi... Fiquei assustado na hora, mas deu tudo certo. Tava cheio o bar também, né? Tava lotado. Foram me empurrando, eu fui caminhando para trás, vindo cadeira para trás e levanta e senta, né? Cenas, né, do jogo de maior emoção, uma vez que eu sentei, vá para trás. Mas enfim, tudo acaba bem quando termina bem. Vamos lá, Marco, as pautas estão pré-determinadas aí. Estou vendo aqui alguns ouvintes participando por streaming. Então, uma pergunta para você, quer dizer, não é a sua área, né? Mas, enfim, BRP é uma abreviatura, né? Da hora. Bom dia, senhor Marcos Alexandre. Como o senhor Covid-19? Vou repassar a pergunta, não é a sua área, mas, enfim. Como é que você vai? Eu vou fazer essa ressalva aí que você colocou de não ser minha área, né? Mas, obviamente, é um tema que tem sido repetido a exaustão na imprensa, então eu tenho opinião enquanto cidadão, mas não enquanto pesquisador, estudioso da área. Me parece que não existem evidências robustas, científicas, que possam recomendar o uso da cloroquina de forma preventiva, ou mesmo em casos leves. Eu acho que a orientação do antigo ministro da Saúde é uma orientação muito sóbria, uma orientação
que não era afobada, no sentido de que o médico, na sua recomendação de especialista, no caso concreto, possa, orientando sobretudo o paciente dos riscos do uso do medicamento e colhendo dele uma autorização diante de ter sido informado desses riscos, do uso de um medicamento que, salvo engano, nos estudos mais recentes, vem trazendo aí como resultado pouco ou nenhum resultado para os enfermos dessa doença. Então, a gente quer uma esperança, a gente quer um remédio, mas a gente não pode deixar a paixão, uma fé, um desejo interferir no papel da medicina, que é uma ciência que deve ser levada a sério e rigorosamente por meio de estudos científicos. Então, me parece que a orientação do antigo ministro da Saúde é uma orientação que, salvo engano, não foi alterada pelo novo ministro da Saúde e que é a melhor recomendação até o momento. Só para registrar, o Vitor Carneiro, também nesse mesmo programa, que esse sim, um especialista, é médico intensivista do CCC, cirurgião cardíaco, tratou do Hudson e falou aqui, Cláudio deve se recordar, que cloroquina foi ministrada por Hudson e não surgiu o menor efeito, ele veio a óbito, né? Sim, sim. Então, falando do Hudson, parece que está um caso próximo, né? Um caso conhecido aqui em Campos. Mas como o Hudson, há centenas, milhares de pessoas que foram tratadas com cloroquina que vieram a óbito. Então, a experiência empírica que a gente tem aqui em Campos é de que pode ser que ela esteja, talvez, seja incluída no coquetel de drogas, que lá na frente vai ser estabelecido, como foi em caso da AIDS, mas quem acredita que a cloroquina uma panaceia, né? Como anunciaram Bolsonaro e seu êmulo norte-americano, Donald Trump, corre o sério risco de descobrir pela pior maneira que está equivocado, como foi o caso do Hudson. Infelizmente foi o caso do Hudson aqui em Campos, que veio a óbito. Donald Trump, se eu não me engano, ele chegou ao absurdo recentemente de recomendar a injeção de desinfetante na derme. Isso tem gerado um problema sério em alguns estados americanos, porque o presidente dos Estados Unidos, sem qualquer recomendação médica, orientou ou disse em público que talvez fosse uma solução que a população injetasse desinfetante. As pessoas começaram, enfim, a vir a óbito e ter complicações de saúde seríssimas por conta de uma declaração pública do presidente dos Estados Unidos. Coisa que a gente não imaginava ver na vida e que está acontecendo por lá. Infelizmente, se desinfetante fosse a solução, podia excluir outras coisas, né, como a mente das pessoas. Acredito em populismo, né, nessa altura do campeonato. Diante de uma pandemia que a gente não via no mínimo há 100 anos. A última foi a gripe espanhola, influenza H1N1. Mas, enfim, vamos para a nossa pauta aqui inicial. A gente vai falar sobre Covid no segundo bloco, mas a gente sempre associa, no Brasil, universidade pública com o pensamento político de esquerda, sobretudo em cursos de ciências humanas, como é o caso do direito. Você é um defensor ardoroso, veemente. Nesse ponto, parece até bolsonarista petista, às vezes, com a veemência em que defende o pensamento. Estou brincando. Mas é um pouquinho. É da idade. E como é que é o pensamento? Você, por experiência própria, como é que você vê o pensamento liberal, o pensamento mais conservador, político? Eu não diria conservador, mas pelo menos capitalista, né? Como é que você vê ele dentro da universidade pública brasileira e em cursos de ciências humanas, como é o seu caso? Bom, Luiz, em primeiro lugar, eu acho que teve um ponto de inflexão recentemente com relação a esse assunto. Antes da eleição do Jair Bolsonaro, quando ele era deputado, o parâmetro, assim, começar dizendo que existe, de fato, uma hegemonia de um pensamento de esquerda nos cursos de ciências humanas das universidades. Isso não é um mito, isso não é uma mentira. Não posso aqui dizer de forma contrária. E daí, algumas pessoas derivam uma conclusão diferente da minha do que pode ser feito. Eu não sou defensor aqui da imposição de uma equidade de pensamento por meio de qualquer política pública, como alguns que já foram ventilados, como, por exemplo, escolas sem partido. Mas existe uma hegemonia do pensamento de esquerda, existe uma patrulha moral, uma patrulha ideológica muito forte, existe, talvez voluntária, talvez involuntariamente, uma política de assassinato de reputação, de perseguição política, obviamente que não por meios físicos, mas
de tentar te isolar socialmente na universidade, isso aconteceu comigo, tá? Porque alguns colegas pensavam como eu, mas não tinham coragem de externar isso publicamente pelo temor de ser isolado socialmente, de ter uma reputação ruim na faculdade. Eu nunca tive esse temor. Então, onde isso aconteceu de uma forma mais grave comigo foi numa assembleia na época da PEC do fim de mundo. Você se recorda que foi a PEC do teto e gasto. Sim. Que foi estigmatizada como uma PEC do fim do mundo à época. Houveram ocupações nas universidades, as aulas foram suspensas, houve um movimento bem vigoroso da esquerda universitária em oposição a essa proposta de emenda à Constituição, da qual eu fui e sou a favor. Afinal de contas, eu acredito em responsabilidade fiscal, eu acredito na necessidade de se fazer déficits menores ou mesmo superáveis econômicos com relação ao orçamento do Estado. E, à época, eles foram convidados um especialista do MIT, né, que é o Massachusetts Institute of Technology, que é uma faculdade incrível americana, e que é professor da PUC, um economista, que é o José Márcio Camargo. Em oposição a ele, um professor da UF, cada um falando por um lado, um defendendo a proposta de emenda à Constituição e outro atacando. E ao fim da fala aí do professor da UF, falando mal dessa proposta de emenda à Constituição, as pessoas aplaudiram veementemente o discurso dele. E quando acabou a fala do economista, que defendia essa proposta, eu fui o único a levantar e aplaudir, na frente de 200 pessoas num salão da Faculdade de Direito. A partir daquele momento, Luiz, eu fui vinculado às piores práticas, eu me tornei... À época, pessoas que não me conheciam insinuavam que eu era um apoiador do então deputado Jair Bolsonaro, né? Eu ganhei o estigma de fascista na Faculdade de Direito da UF, que é um absurdo, mas eu nunca externei qualquer pensamento que pudesse amoldar esse tipo de ideologia. E houve uma reação bem virulenta por conta das sucessivas manifestações que tive, contrárias a um pensamento socialista, ou um pensamento de uma esquerda daquela menos social-democrata, menos moderna, que hoje, na Faculdade de Direito, você vê pessoas externando pensamentos stalinistas sem qualquer tipo de horror ou de condenação. Bom, esse é um primeiro ponto. Segundo, depois da eleição de Jair Bolsonaro, esse parâmetro mudou. Eu deixei de ser o que havia de mais extremo de direita se manifestando na faculdade, e pessoas com pensamentos muito mais radicais do que eu começaram a externar esse pensamento publicamente. Apoiadores de Jair Bolsonaro, militares que fazem o curso de Direito na Faculdade da UF, pessoas extremamente conservadoras, inclusive, afinal de contas, uma grande defesa que eu faço do pensamento liberal é de querer um pacote por inteiro. Eu não acredito nisso de conservadorismo nos costumes e liberalismo na economia. Eu acho que eu sou liberal por inteiro. E esse tratamento comigo arrefeceu. As pessoas começaram a me ver como uma pessoa moderada, perceberam que eu cometera uma injustiça, que existem pessoas muito mais radicais do que eu na universidade, e se deslocou o espectro político onde eu era um extremo, me manifestar mais à direita do que ainda que, ao meu juízo, centro-direita, ou um liberal, talvez, para não me estigmatizar nesse polo, e começaram a aparecer pessoas, de fato, com um discurso mais preocupante na universidade, do ponto de vista do extremismo político. Então, houve esse ponto de inflexão com a eleição de Jair Bolsonaro, que deu coragem a pessoas que eram silenciadas a se manifestarem, e a atenção que era muito focada em mim, que era a única pessoa que se manifestava no pensamento capitalista ou liberal na faculdade, para pessoas que começaram a ter pautas de costumes, ou de um fundamentalismo religioso, ou até um conservadorismo moral. Então, essa foi a minha história na Faculdade de Direito da UF, sabe, com relação a isso. Você sabe o que é engraçado nesse nome que deram, PEC do Fim do Mundo? Fim do mundo veio de uma forma um pouco mais grave, né, depois disso. Não. Em relação a... Esquece o que veio depois, mas naquele momento mesmo. O que é mais irônico nesse nome que deram? PEC do Fim do Mundo. Sei. O nome vem de um livro chamado A Guerra do Fim do Mundo, feito por um grande escritor, o peruano Mário Vargas Llosa, que é um liberal. Que é um liberal, que leu Sertões, né, de Euclides da Cunha, sobre a Guerra de Canudos, formou a Guerra Civil Brasileira, travada no Sertão Baiano no ano de 1897. Eu tive a oportunidade de ir lá no Centenário dos Sertões, em 2002, fiz um caderno para a Folha, né, e ele muito influenciado ele foi também a Canudos, leu Sertões, ficou muito influenciado pelo livro, como eu fui depois, e várias pessoas, né, melhores que eu, como é o caso do próprio Vargas Llosa, escreveu esse livro, que é uma obra de ficção
em cima de fatos reais, ali narrados por Euclides da Cunha, né? Que foi correspondente da Guerra de Canudos, pelo estado de São Paulo, jornalista. 5 anos depois escreve o livro, né, em 1902 ele escreve Sertões, o primeiro best-seller brasileiro, o livro que fundamenta o modernismo brasileiro, para de importar modelo literário da Europa, passa a discutir o Brasil, olhando para dentro, e Mário Vargas Llosa, como você disse, é um liberal. Grande Então, liberal, sou fã. Vamos colocar aí que esse nome é uma apropriação cultural da esquerda de um liberal. É verdade. Aliás, muitas das pautas que a esquerda levanta na Faculdade de Direito, ao meu juízo, são pautas originalmente do pensamento liberal e direitos humanos. Afinal de contas, nada mais é do que direitos humanos, quando eu falo de direitos humanos, aquela carta da ONU no pós-guerra. É uma síntese do pensamento liberal que saiu vitorioso no momento histórico e inseriu nesse tipo de direito fundamental a propriedade privada, o direito ao duplo grau de jurisdição, uma limitação da persecução penal do Estado ao indivíduo, a esquerda se apropriou disso, parte porque era um discurso popular, parte porque a direita brasileira tem pouco de liberal na nossa história e nunca fez questão de defender essas pautas. Então eu sempre me vi muito surpreso quando se falava de direitos humanos na UFRGS como uma pauta esquerdista. Direitos humanos é uma pauta, se você pensa que o liberalismo é um pensamento esquerdo, ok, mas é uma pauta genuinamente liberal, a pauta dos direitos humanos. Essa coisa de liberal na economia, conservador no costumes, tem uma definição que eu gosto de usar, que as pessoas não gostam tanto, por motivo óbvio, é a famosa direita traveca, né? Eu fui chamar de oxímoro, né? Oxímoros são duas expressões antagônicas para reforçar a ideia, né? E, aliás, falamos aqui de Euclides da Cunha, é um grande mestre dos oxímoros na língua portuguesa, né? Em Sertões ele usa, para falar de conselheiro, do sertanejo, perdão, Hércules Quasímodo, né? E para conselheiro ele usa grande homem pelo avesso. Para falar da caatinga ele diz a caatinga o afoga. Então o Euclides da Cunha é um grande cunhador de oxímoros aí na língua portuguesa. Mas em relação ao processo que você disse inicialmente que sofreu de perseguição, você acha que ele ocorre por parte da esquerda? Você falou que relatou, né, por parte da esquerda, que você acha que sofreu inflexão a partir da eleição do Bolsonaro. Mas você acha que isso ocorre também com a direita bolsonarista? Você diz que perseguição por parte deles? Perseguição por parte deles. Eu tive o azar na Faculdade de Direito de me opor aos dois movimentos mais populares do século XXI no Brasil, né? Que é o lulismo e o bolsonarismo, ao mesmo tempo. Então, eu hoje sou, para alguns, um comunista, um esquerdista, que não saiu do armário, são alguns bolsonaristas amigos da faculdade, que dizem que eu sou um radical, etc. E antes disso acontecer, eu era um fascista, um bolsonarista, então eu fiquei no meio de uma berlinda muito ruim na Faculdade de Direito, justamente por ser uma pessoa que me opôs de uma forma incisiva, como se diz, eu sou uma pessoa um pouco incisiva, aos dois movimentos de massa, eu acho, da política brasileira no século XXI, que são o lulismo e o bolsonarismo. Né? Acho que não dá para dizer outra coisa, infelizmente. Então, hoje, está havendo uma virada. Eu estou começando a ser percebido como um aliado de parte da esquerda universitária, porque eu me oponho ao Bolsonaro, e um inimigo dessa direita bolsonarista, porque me oponho ao Bolsonaro. O Bolsonaro se tornou a referência de todo e qualquer posicionamento político na Universidade Brasileira hoje. Então, se você... a sua posicionamento no espectro político hoje depende não das ideias que você externa, mas do fato de você ou apoiar ou se opor a Jair Bolsonaro. Para mim é uma loucura, sobretudo no ambiente acadêmico. Marco, você estuda na UFRGS de Niterói, mas você é campista. Muito orgulho. E ufiano, né? Como é que você vê essa disputa também figadal que se dá aqui em Campos, a partir do advento da UF Livre, com o domínio que a esquerda exercia e ainda exerce aqui na universidade aqui em Campos? Como é que ele alcança graus de polarização bem figadal, né? A gente promoveu um debate aqui, por exemplo, entre o Heraldo Duarte e o Jonathan Assis, estava o Marco Antônio, que estava como âncora,
E, enfim, esse debate que a gente produziu aqui entre dois estudantes da UF, um de esquerda e um de direita, se reproduz de maneira bem incisiva nas redes sociais. Como é que você observa isso? Eu observo isso como um processo, um reflexo na universidade de um grande ressentimento que acometeu a sociedade brasileira por conta de uma política conhecida como a política do nós contra eles, né? Você vem tendo esse estímulo de que, sobretudo na época do governo Lula e também do governo Dilma, de que todos aqueles que se opunham ao governo, que era o governo da época, eram pessoas que não queriam ver o pobre andando de avião, ou pessoas que eram, enfim, estigmatizadas como eles, e eles eram um prejuízo para a nação. Essas pessoas que, ao meu juízo, talvez não originalmente externassem um pensamento muito radical, foram ficando ressentidas, porque cada vez mais coagidas moralmente a se sentirem mal com aquilo que pensavam, que defendiam. Isso foi gerando um exército de ressentidos, na minha opinião, de pessoas que, diferente de mim, não quiseram pagar o preço por falar o que pensavam e foram acumulando aquela censura velada. Isso gerou um movimento político muito ruim na universidade brasileira. São pessoas que acabaram se radicalizando e acredito eu que talvez a forma de enfrentar, confrontar a esquerda foi se aliando a Jair Bolsonaro porque se tornou a pessoa que mais incomodava essa esquerda. Alguns, de fato, têm um pensamento alinhado com esse tipo de absurdo que o presidente da República defende, mas outras se sentiram parte de um grupo. E elas não eram parte de um grupo algum. Elas se sentiram abrigadas, elas se sentiram parte de um todo que defendia a possibilidade de eles se manifestar sem se sentir um pária, sem se sentir um leproso. E aí a gente teve um cenário de polarização, acho que não dá para fugir muito dessa palavra, que é um pouco desgastada, na universidade brasileira. E isso gerou um grupo de esquerda, a meu ver, fundamentalista e extremista, em oposição a um grupo de direita fundamentalista e extremista, que acabou matando a possibilidade de diálogo entre esses dois grupos que se confrontam num nível muito ruim político. E em Campos não foi diferente. A UFLib é um grupo que já tentou entrar em contato comigo para que eu fizesse parte dele. E a UFLib tem uma característica muito peculiar, que é esse livre. Né? Isso começou a acontecer em várias universidades brasileiras, não foi só na UFLib. Tem o USP livre, o Unicamp livre. E, ao meu juízo, não são movimentos liberais, embora usem um livre no sobrenome. Mas ser conservador ou até reacionário no Brasil é algo que te traz um ônus social muito grande por força da redemocratização que colocou esse pensamento talvez na margem do pensamento político brasileiro. Então eles se abrigaram no guarda-chuva de liberal, que ainda que combatido pela esquerda, sempre foi tolerado, liberal sempre foi tolerado na discussão pública brasileira, no meu juízo, nunca foi um grande inimigo, embora chegasse ao ponto de alguns milistas dizerem que o Fernando Henrique Cardoso era um neoliberal e usarem adjetivos absurdos contra ele. O liberal sempre foi tolerado, o conservador nem tanto, o reacionário menos ainda. Então, houve, no primeiro momento, o guarda-chuva de liberal abrigou pessoas que, na verdade, são conservadoras ou eventualmente reacionárias, e essas pessoas usaram esse título por um tempo, até algumas saírem do armário, que de fato são conservadoras, e outros que de fato são reacionários. Então, eu não vejo que é um movimento liberal, um movimento que abriga monarquistas, é um movimento que abriga pessoas que se denominam como monarquistas, não são pessoas... O liberalismo é uma doutrina política de 200 anos, bem definida, com autores clássicos, com linhas gerais muito claras, e não encontram abrigo nesse movimento político. Então, a minha avaliação é de que muito ruim hoje o cenário da política na universidade, porque a gente está tendo um embate diante da queda do Muro de Berlim em 2020 na Universidade Brasileira. Demorou um pouquinho, né? Desculpa. Olha só, você falou aí que a vitória de Bolsonaro liberou uma carga de ressentimento com quem sofria patrulha. Mas também você não acha que a vitória de Bolsonaro liberou gente que pensa exatamente como presidente da República e tinha vergonha de assumir essas posições, gente realmente que como o Paulo Guedes falou, querendo, antes da Covid, falando que sobre a subida do dólar, né, que em relação ao real,
Das empregadas domésticas. Empregado doméstico no aeroporto, quer dizer, não liberou um tipo de pensamento. Gente que realmente tem esse ranço, eu não diria nem... não é de direito, é um ranço escravocrata mesmo, um ranço aristocrata, escravocrata, e isso liberou essas pessoas, e realmente racistas, homofóbicos, que sempre tiveram... autoritários, que sempre tiveram uma carga de preconceito contra homossexuais, contra negros, contra pobres. Você não acha que isso liberou esse pessoal para falar qualquer tipo de besteira? Eu não tenho dúvida que sim, Luiz. Eu não tenho dúvida que sim. Sempre existiu essa parcela da população brasileira que detesta um pouco o fato de que a democracia e o projeto pós-88 foi um projeto que trouxe a classe média ou deu acesso a parte da população ao que antes era privilégio de determinadas classes. Contudo, eu não posso acreditar que foram quantos eleitores do presidente da República? 60 milhões, talvez? Eu não posso acreditar que uma parcela tão significativa da população brasileira... Perdão, contou o quê? Desculpa. Qual foi a quantidade de eleitores do presidente da República no segundo turno? 55 milhões. 55, não posso acreditar que 55 milhões de pessoas, ou que a maior parte dessa quantidade de eleitores, aderiu ao presidente da República por esse motivo. Sobretudo porque o bolsonarismo é um movimento de massa, é um movimento que tem uma representatividade muito grande entre o trabalhador brasileiro, entre o pobre brasileiro, entre o pessoal da periferia. As pesquisas de faixa etária e de classe, de localização, demonstram que o bolsonarismo é um movimento popular, na acepção da palavra. Então, eu acho que as pessoas que já tinham essa adesão prévia, esse tipo de pensamento, embarcaram nesse pensamento porque, de fato, se sentiram livres novamente de fazê-lo, mas me parece que a maior parte das pessoas que aderiram a esse pensamento foi pelo antipetismo, e o antipetismo calcado num sentimento de ressentimento muito profundo. Só para corrigir os números, falei 55 milhões, 57,8 milhões foi a eleição do presidente no segundo turno, 57,8 milhões. Não temos tantas pessoas na elite brasileira, né? Que possam chegar a esse Não, eu falo, assim, ele mantém, por exemplo, segundo a última pesquisa, ele mantém ainda essa franja de... Não é uma franja, 30%, não dá... né? 30%. Eu me lembro que eu entrevistei antes da eleição presidencial, eu entrevistei no mesmo dia o Freixo e o Flávio Bolsonaro, no mesmo dia. Flávio Bolsonaro primeiro, depois o Marcelo Freixo, e publiquei as duas entrevistas no mesmo domingo, né? Todas duas em 2 páginas, 4 páginas no total, até para contrapor um pensamento com o outro, né? E eu perguntei a Freixo, que essa coisa de fascista que é banalizada e muito mal empregada, até ignorância histórica do que foi de fato fascismo na Itália, fascismo histórico. Eu fui estigmatizado como fascista, você imagina que absurdo. Sim, enfim, muito banalizada, e eu perguntei a ele se como parte da esquerda ele afirmava que quem votava Bolsonaro era fascista. O Freixo respondeu, olha, eu não posso acreditar que 1/3 da população é fascista, porque se for, está perdido. Eu prefiro não acreditar. É um número muito expressivo, né? Um movimento de massa muito intenso. O que aconteceu em 2018 foi quase uma alucinação coletiva. Como foi antes, né, com o presidente Lula. Agora... Eu não tenho idade para lembrar tão bem quanto você desse movimento, mas eu lembro já no segundo governo e na transição para o governo Dilma, mas eu realmente não me recordo do nascimento do turismo no Brasil. O Bolsonaro eu presenciei, posso falar com mais propriedade. Rapaz, eu lembro da passagem da faixa presidencial de Geisel para Figueiredo. Eu lembro de lá para cá. Final do ano 70, 77, 78, se não me engano. Eu estou com pouca idade. Mas também era muito criança, né? Antes de 10 anos, eu me interesso por isso desde novo. Mas, enfim... Isso que aconteceu na Universidade Brasileira, que eu falei, dessa polarização, um dos pontos positivos que eu acho que tem de eu ter externado um pensamento liberal de forma muito clara, é que eu tenho trânsito dos dois lados hoje, sabe? Quando eu falo em quem eu votei, ou quando eu falo quais são os meus pensamentos, tanto me acho um pouco, talvez, um posicionamento mais isentão, já foi acusado disso, mas ninguém me espelhe com muita
veemência, sabe? Eu consigo transitar nos dois mundos sem que se instaure uma guerra ideológica. Isso é uma coisa boa, eu acho. Do pensamento de centro, né? Do pensamento que não radicaliza nem confronta. Eu acho que isso é um bom diagnóstico do que está acontecendo. Não, o que você está falando é uma experiência empírica. Eu fui acusado na época sobretudo no ocaso do lupetismo, de ser coxinha, né? Porque fui favorável, não me arrependo de ter sido. Eu falo por experiência pessoal, né? Do impeachment da presidente Dilma, e hoje sou acusado aqui constantemente na rádio aqui de comunista, né? Comunista, eu acho, né? É o novo fascismo, né? Ninguém tem ideia do que é comunismo e seguem usando a expressão como se fosse água. Não, comunista é qualquer crítico do presidente Bolsonaro. Comunista não é quem Karl Marx. É isso. Comunista que critica Bolsonaro. Inventaram o comunismo aqui no Brasil, né? É isso. Mas você falou que a partir dessa polarização dos radicais, você passou a ser mais tolerado pelos dois extremos. Sim. Muito se criticou em 2018 o centro brasileiro por não ter conseguido se afirmar. Né? Esses dias quem escreveu até dois artigos sobre isso foi o Merval Pereira, que o bolsonarismo estava criando o antibolsonarismo como o petismo criou o antipetismo. E que dentro entre essas duas correntes, pró e anti, o centro teria a chance de eleger, em 2022 de fazer um nome, ou centro-esquerda, ou centro-direita, centro mesmo. Como é que você vê esse tipo de análise? Olha, eu tendo a ser otimista, sabe? Eu não sou das pessoas mais pessimistas, embora viva no Brasil, né? Que é uma coisa difícil. Mas eu acho que sim, eu acho que é o momento do centro deixar o seu orgulho de lado, essa necessidade de protagonismo. Muito se falou em unir determinadas chapas em 2018 para tentar fazer uma candidatura única de centro, e não foi possível por conta de antigas mágoas de correntes políticas que integram o centro. Mas a minha esperança é essa, a minha esperança é de que não haja de novo PT versus Bolsonaro e um centro que seja uma presidência da República de uma democracia um pouco mais madura, né? A gente está numa democracia muito jovem, né? Eu acho que um sinal de amadurecimento da democracia é quando começam a surgir candidatos de centro com viabilidade, né? Eu espero que isso aconteça em 2022. Eu, particularmente, tenho alguns nomes que eu gosto muito. Eu gosto muito do governador do Rio Grande do Sul, acho que tem feito um excelente trabalho, acho que é um bom nome. Eu votei, não vou negar que em 2018 na Marina Silva, embora eu acho que talvez o tempo dela tenha passado. Fiquei muito na dúvida entre ela e o Henrique Meirelles, que para algumas pessoas pode parecer difícil de compreender, mas o Eduardo Jorge, que era o vice-presidente da Marina, foi alguém que me fez escolher optar pela Marina, e não pelo Henrique Meirelles, que é alguém que eu gosto muito também. Então eu acho que bons nomes para o centro a gente tem, eu acho que a gente tem essa oportunidade, talvez, de um desgaste dessas políticas mais latino-americanas, né, mais radicais, possam ser deixadas de lado por algum momento histórico e a gente confiar no meio. Então, essa é a minha grande esperança para 2022. Espero que aconteça. Quer ver um exemplo que eu estou falando aqui? É que tem um ouvinte aqui, o tal do... eu não sei, eu falo tal do porque é abreviatura, BRP da hora. Senhora Luísa, seria interessante você apresentar seu programa usando a camisa do PSOL. Aí embaixo vem o João da Costa Cunha, que aí dá uma visão mais realista no meu ponto de vista. Moro, Dória, Whitson são comunistas, né? Pelo pensamento exposto acima pelo BRP da hora, me chamando de pessoalista. Ô, BRP da hora, respeito seu ponto de vista. Mas dizer que por eu ser crítico do governo Bolsonaro, usar a camisa do PSOL tem o mesmo sentido de dizer que quem apoia o governo Bolsonaro devia ser submetido à terapia do personagem Brad Pitt em Bastardos Inglórios, tem uma suástica riscada a ponta de faca na testa. Então, é o mesmo tipo de falta de senso, né? Dizer uma coisa ou outra. Mas, enfim,
tem para todos os gostos. Sim, indico o filme para você ver, Bastardos Inglórios, acho que talvez você se identifique ali. Mas vamos fazer um intervalo e partir para o próximo bloco? Beleza. Vamos lá, 8h10 em Campos. Nós estamos ao vivo com o Folha no Ar, primeira edição. Muito boa a conversa aí, não dá nem para atrapalhar aqui. E o Aloysio Abreu Barbosa com o Folha no Ar, primeira edição, recebendo hoje o Marco Alexandre Gonçalves, esse jovem, para quem está acompanhando aí, tanto pelo rádio, ouvindo a voz dele, ou pelo streaming de vídeo, na nossa página oficial, folhafm98.com.br, no Face e no YouTube. A gente faz um rápido intervalo. Oi? Sim. Só para de chamar o Marco de jovem, senão por oposição se transforma a gente em velho. Rapaz, então vai ficar igual o bolsonarista no lista aqui. Não, e você não sabe de uma coisa, ele fez a barba de ontem para hoje, só para complicar ainda. Que ontem, durante o teste aqui que a gente fazia, ele estava de barba, aí complicou mais ainda. Bom, ficou com cara de menino, e ele tem 24 anos, pronto, para revelar aí. Só confirmar aqui, Aloysio, tem uma informação que a gente acabou de receber aqui, e é um instituto que controla, que acompanha aí o avanço da Covid-19, dessa pandemia. Quero só confirmar rapidamente, na Alemanha, a Angela Merkel, que vinha fazendo aí um trabalho, e que vem fazendo um trabalho extraordinário com relação a liderar essa coisa, né, da pandemia, mas em menos de 2 semanas o índice de agravamento aumentou muito, né, após essa flexibilização. Então é bom a gente ir vendo esses exemplos aí. São 8h12. Pois não. Vou falar, Cláudio, é bom lembrar, como eu falei aqui, por mais que a ciência tenha avançado nos últimos 100 anos, o único paralelo que a gente tem é que a ciência ela se baseia em observação de fenômenos reais, né? Não é religião, é fenômeno real, da natureza. Ela se baseia nisso. Eu já falei aqui, o único parâmetro que a gente tem para analisar o que é uma pandemia como o Covid é a gripe espanhola, hoje mais conhecida como influenza H1N1, que, graças a Deus, hoje ela é imunizada por vacina. E ela matou, a estimativa, os censos não eram tão precisos quanto os de hoje, há 100 anos, mas a estimativa é que tem matado até 100 milhões de pessoas do mundo, né? E nela, a segunda onda matou mais que a primeira. Meu Deus. Entendeu? Ela vai de 1918 a 1920. Então, essa coisa de flexibilização, tá vendo aqui que o prefeito de Itaperuna também vai liberar parcialmente a abertura do comércio, São Fidélis. A Alemanha deu agora o dado da Merkel. Então, tem que ter cuidado, Todo cuidado agora é pouco. Bom, vamos ao intervalo então, são 8h14. Você está ouvindo a Folha FM, este é o Folha no Ar, primeira edição, e a gente volta em instantes. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.